Oi, aqui é o Vitor e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a classificação de dados temáticos quantitativos. E eu vou baixar as bases cartográficas, baixar os dados quantitativos, fazer a união dessas informações, ou seja, a base cartográfica com os seus dados qualitativos em um único arquivo, no caso do shapefile, e dessa maneira a gente pode fazer a classificação desses dados dentro do QGIS e gerar o seu mapa. Então, para começar, eu estou aqui no site do IBGE e a primeira coisa que eu vou fazer é baixar os dados vetoriais, as bases cartográficas. No exemplo desse vídeo, eu vou fazer a classificação de dados de população para os municípios do estado de Minas Gerais. Então eu vou primeiro em Geociências, Downloads. Aqui eu vou abrir essa aba e também Estatísticas, Downloads. São dois tipos de arquivos, os arquivos vetoriais em Geociências e os arquivos estatísticos, como a população, aqui em Estatística. Aí vai abrir essas duas abas aqui, ó. Beleza. Aqui na aba Downloads de Geociências, então eu venho aqui em Cartas e Mapas, venho em Bases Cartográficas Contínuas, bases para 250.000, 1 para 250.000 do IBGE, a última versão, Shapefile, e aí a gente baixa aqui, ó, Limites versão 2017 zip. Nesse caso, eu não vou fazer o download porque eu já fiz, então você vai baixar, salvar na sua pasta que você quiser, desktop, downloads, e vai fazer o download desse arquivo zip aqui. Beleza, feito esse download, agora eu vou aqui em Downloads IBGE, na versão de estatísticas. Aqui eu vou procurar os valores de população. Então aqui eu venho em censo demográfico, deixa eu ver onde que é exatamente. A gente tem que fazer a pesquisa dos nossos dados. Se eu quero procurar por população, eu imagino que no censo eu tenho essas informações com muito mais facilidade. Então, dentro de censo demográfico, a gente pode vir aqui, população indígena não é, resultados preliminares, imagino que estejam em resultados. Resultados, total. Resultados total. Total população e o meu estado, total população Minas Gerais. Então, essa pesquisa tem que ser bem criteriosa, devagarzinho você vai encontrando as informações, tem que fazer na tentativa e erro mesmo, faz o download, vê se as informações que você quer estão ali. Nesse caso, eu vou baixar esse arquivo, também já fiz o download desse arquivo e agora eu vou abrir as duas informações que eu já fiz o download para ver se é isso que eu quero, se o que eu preciso está lá dentro. Então eu vou agora na minha pasta Downloads para ver se as informações que estão lá são as que eu preciso. Então estou aqui agora na minha pasta Downloads e aqui com os arquivos zip. Dentro desse zip de população, vamos ver o que tem. Tem uma tabela, bacana. Então essa tabela aqui eu vou extraí-la. Vamos lá, vamos extrair essa tabela. Vou extrair sem uma pasta, direto para a pasta Downloads. Extrair. E aqui dentro de limites, olha só, tem diversos tipos. Os de municípios do país inteiro, no limite do país, terras indígenas, unidade de federação, unidade de proteção integral, uso sustentável, beleza. O que eu preciso aqui a princípio são os limites dos municípios. Eu já tenho isso aqui dentro, bacana. O que eu vou fazer aqui agora? Selecionar todos, dar um Ctrl C, voltar e vou dar um Ctrl V aqui. Só vou precisar deles. Preciso de todos os arquivos para abrir o shapefile na minha área de trabalho. Vamos abrir agora o XLS aqui para ver se tem os dados que eu preciso. Bom, aí abriu essa tabela aqui, eu vou habilitar a edição. Deixa eu ver que dados são esses aqui, Munique, né? Total, vamos ver lá em cima. Aí, temos aqui o nome dos municípios, os códigos, total de população, que era justamente o que eu queria aqui, população 2010, todos os municípios do estado. Vamos ver se tem 853, são 853 municípios de Minas Gerais. Vamos ver aqui. Beleza, vem até 854, porque tira a primeira linha, então tá certo. E aqui o total do estado inteiro. Beleza. Ótimo, então aqui já temos a nossa tabela feita. Agora eu vou verificar esse arquivo aqui, os limites dos municípios, se são os municípios do Brasil mesmo. Então eu vou vir aqui dentro do QGIS agora, vou dar uma atualizada aqui, aí eu tenho a pasta Downloads, beleza.
limite dos municípios. Aqui eu tenho as informações dentro daquele arquivo zip, tá vendo? Eu vou usar só esse aqui que eu fiz a extração. Clique e arrasto aqui. Beleza, limite dos municípios do Brasil, tudo certo. Vamos ver a tabela de atributos. Bacana aí, ó. Com os nomes dos municípios, tudo certinho. IDs, geocódigo. Beleza. Certinho. Bom, então é isso. O que eu tenho aqui agora são duas informações, dois dados, né? Um dado vetorial, que aqui a gente tem até algumas informações, então que é o nosso shapefile, que é a nossa base cartográfica, que é isso aqui que está aberto no software. E eu tenho aqui agora uma tabela do Excel com dados de população. O que eu tenho que fazer nesse momento, isso vale para qualquer tipo de dado quantitativo, tá? Isso aqui, o que eu vou te mostrar é um exemplo usando a questão da população de cada município. Só que você pode fazer isso com qualquer outro tipo de dado quantitativo, seja teor de ferro em uma rocha, aí você vai ter tipos de rochas específicos e quer trazer uma tabela do Excel para dentro do software e colocar os teores de ferro dentro de uma rocha, colocar por exemplo, quantidade de potássio no solo, se você trabalhar com agricultura de precisão, e as funcionalidades, as opções de ideias que a gente pode colocar aqui são inúmeras, né? Mas aqui eu estou trazendo um exemplo só para que você entenda que o processo que eu vou te mostrar agora dá para replicar para qualquer outro tipo de dado quantitativo, tá? Então eu tenho que fazer o quê? Trazer essas informações de população, principalmente a minha de 2010, que é ela que eu vou utilizar. Eu não preciso das outras. Se eu quisesse fazer um mapa para cada uma delas, eu poderia trazer todas as informações, sem problema nenhum. Eu vou até mostrar as duas formas para você, assim, que no caso não dá tanta diferença, mas vamos lá. Eu tenho que trazer essa tabela, esses dados de município, para dentro da tabela de atributos desse meu arquivo vetorial aqui, ó. Porque quando eu abro a tabela de atributos dele, veja só, eu tenho essas colunas aqui, e nenhuma dessas colunas tem o valor de população. Para fazer a classificação dos dados quantitativos, eu preciso ter aqui dentro dessa tabela a coluna de população, com o valor da população. Caso contrário, não adianta. Não adianta eu simplesmente trazer a tabela do Excel aqui para dentro e querer resolver o problema por si só. Não vai dar certo, tá? A gente precisa trazê-la para aqui. E aí tem um processo que a gente tem que realizar agora, que se chama união. A gente vai unir a tabela do Excel à nossa tabela de atributos do arquivo vetorial. Então, como a gente faz? Basicamente, o que a pessoa viria e faria? Isso aqui, ó. Eu tenho minha tabela do Excel, XLS, total população, beleza. Essa tabelinha aqui, eu vou fechar ela. E aí, a gente vem aqui e adiciona essa tabela. Vamos lá. Adiciona a tabela aqui. Cadê você? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, é XLS. Arrastei ela para dentro. Ela não é uma camada vetorial, então não aparece nada. Ela só aparece aqui, listada. Aí eu posso abrir a tabela de atributos e olha lá. Tá tudo errado. Não aparece nada. Apareceu algumas coisas aqui, tá vendo? E depois várias linhas vazias. Tudo meio desconfigurado, vamos dizer assim. Igual tá aqui. E aí a gente quer dar uma organizada, não quer que as coisas fiquem tão desconfiguradas dessa maneira, olha lá. Parece que nem trouxe todos também, todos os municípios, só alguns aqui, como a gente visualiza nessa parte inferior. E a gente tem que fazer uma organização da tabela antes de trazer esses dados para cá. Então, eu vou lá no Excel. Para não perder essa informação, eu vou fazer uma cópia dele. Então, eu vou selecionar, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar o nome aqui, ó, de POP, para ficar bem mais curto, né? POP MUN de municípios MG. Beleza, POP MUN MG. Aqui eu vou trabalhar a edição dela, porque aqui eu fico com as informações padrão, caso eu precise voltar com essas informações. Então aqui eu abri essa tabela e eu vou deixar essa tabela um pouco mais limpa, para que a gente possa trazê-la para dentro do QGIS sem aqueles erros, aqueles problemas que apareceram lá. Então a primeira coisa eu vou excluir essa aqui daqui. Beleza. Eu vou voltar aqui no Excel agora e vou trabalhar com essa tabela. A primeira coisa que eu vou fazer é habilitar a edição, né? Criar uma planilha nova. E nessa planilha nova eu vou pegar só os dados que eu preciso. Vamos lá. Espera aí.
Ctrl Shift e seta para cima. Eu selecionei tudo, tá? Ctrl C, planilha, Ctrl V. Beleza. Eu poderia, por exemplo, vir aqui e fazer isso aqui, ó. Eu não preciso dessas populações. Então seleciono essas colunas e excluo. Poderia deixar só a população de 2010. Mas, como eu disse, eu vou deixar essas todas só para que você veja como fica na tabela e a gente vê se não dá nenhum erro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Mudar primeiro as colunas. Na verdade eu vou deixar as colunas. Vamos ver se vai dar algum erro lá, porque eu trago na didática se tiver algum erro. Beleza, vamos lá, nome do município, total de população, tal. Vamos ver se isso aqui é suficiente. Eu imagino que não, mas eu vou excluir essa aqui. Agora sim, vou excluí-la. Beleza, vou ficar só com essa planilha aqui, certinho, com os dados que eu preciso. Vamos lá, no 800. Tá agarrando um pouco, é muita informação, muito dado, né? 853. Beleza, até Venceslau Braz. Joia. Todas as informações aí. Vou salvar essa tabela aqui. Salvar. Desse jeito aí. Vamos ver. Fechei agora. Vou trazer ela para dentro do QGIS. POP-MG. POP-MUN, né? Municípios. Planilha 1. Abrir a tabela de atributos. Veja só. Só de abrir a tabela, ela já vem até configurada. Por que eu quis abri-la dessa maneira? Porque em versões anteriores, inclusive versões mais antigas, né, é possível que ela não aceite, primeiro, nem o XLS, você vai ter que trabalhar com DBF, principalmente se você for trabalhar em outros softwares. E no QGIS aqui, ele talvez não aceitaria, por exemplo, nem espaços e nem acentuação em nome de colunas, nem nos próprios títulos, né, nos textos aqui, nos nomes das colunas. Aqui parece que o QGIS já evoluiu nesse sentido, não tem nenhuma impedimento para poder fazer a importação dessa tabela, tanto que os dados vieram certinhos, ó. População de 2010, tudo bacaninho, como se fosse uma tabela do Excel aberta aqui. Vamos verificar agora se a gente tem os 853. Olha lá, 853 municípios. Beleza, certinho. Que essa tabela eu preciso justamente só para Minas Gerais. Adicionada essa tabela, o que a gente tem que fazer agora é o seguinte, vamos lá. Eu vou abrir aqui a tabela de atributos do arquivo vetorial do limite município e vou deixá-la aqui. Vamos deixá-la aqui assim. E vou abrir a tabela da população. Eu vou diminuir esses aqui só para a gente conseguir enxergar a população 2010 lá. Beleza. Vamos ver. Tá. 2010. Cadê a outra tabela? Aqui. Então veja só. A gente tem duas tabelas. Essa tabela aqui é a tabela dos municípios do estado do Brasil, né? É isso mesmo, são os do Brasil, isso mesmo. Os municípios do Brasil inteiro. E aqui a tabela do Excel, onde a gente tem os municípios de Minas Gerais, com seus nomes também, e aqui o dado que a gente precisa, que é a população. Eu tenho que trazer isso aqui para cá. Só que para trazer isso aqui para cá, não tem como eu simplesmente, por exemplo, alinhar aqui em ordem alfabética. Alinhei aqui, ó, Abadia dos Dourados começa. Eu pego e arrasto isso aqui para cá, imaginando que aqui também está alinhado em ordem alfabética. Por quê? Aqui a gente tem a Abadia de Goiás, depois a Abadia dos Dourados, que essa aqui é de Minas Gerais, mas essa aqui não é. E a gente não consegue simplesmente arrastar e ele não vai encaixar as informações. Então, seria muito bom se fosse assim, né? Se fosse muito simples assim. Inclusive, esse procedimento aqui, que eu estou passando para você nesse momento, a primeira vez que eu fiz isso, eu demorei umas 4 horas para fazer, porque ninguém me ensinou, me explicou como fazia. Eu tive que entender na marra como funcionava esse processo. E aqui eu vou te passar esses pequenos detalhes, entendeu? Que você tem que ter atenção quando você for fazer essa importação de uma planilha para outra. E aí você ganha muito tempo com isso. Eu demorei 4 horas na primeira vez, aqui eu estou ensinando você, mas se eu fosse fazer isso aqui, eu já teria feito em 5 minutos, por exemplo. Mas, continuando então, eu tenho que trazer isso aqui para cá. E aqui a primeira coisa que você tem que ver.
duas colunas, uma na tabela do Excel, que é essa aqui, e outra na tabela do Shapefile, que é essa aqui. Duas colunas que que tenham valores idênticos uma das outras. Então, por exemplo, você pode ver que aqui tem nome do município, Abadia dos Dourados. A coluna nome do município tem Abadia dos Dourados. Aqui tem a coluna nome, não é nome do município, mas é nome também, Abadia dos Dourados. Só que uma coisa muito importante, depois que você identifica isso, beleza, você já sabe que tem uma coluna aqui, tem outra coluna aqui, essas colunas têm valores idênticos, e aí o que o software faz? No processo de união, você vai selecionar essas duas colunas, e aí quando o software identificar que os valores dentro das colunas são idênticos, ele puxa as demais informações da sua tabela. É assim, bem simples mesmo o procedimento. Então, quando eu mostrar para o software que a Abadia dos Dourados do meu Shapefile é a mesma coisa que a Abadia dos Dourados da minha planilha, ele vai puxar todos os dados da planilha, entendeu? Além do próprio nome. Então, é bem simples de fazer isso. Só que tem um pequeno porém nessa questão. Tem alguns municípios que podem estar com nomes diferentes. Aqui eles parecem tudo muito certinho, com os mesmos nomes e tudo mais. Mas, por exemplo, no caso, eu baixei ambas as informações, eu baixei do IBGE. Então, a tendência de que esteja tudo exatamente igual, então, Abaeté, vamos ver aqui, Acaiaca, beleza, esses aqui não tem problema, mas pode ocorrer de, às vezes, você baixar dados de fontes diferentes. Por exemplo, a base cartográfica você baixou no IBGE, só que o dado de população você baixou no IPEA-Data, por exemplo. Nesse caso, pode ser que o município venha escrito de uma maneira numa tabela e escrito de uma maneira em outra tabela. E aí, quando acontecer isso, a sua tabela não vai puxar as informações corretamente. Se ela não vai puxar as informações corretamente, você não vai ter todos os dados de população. Ele não vai encontrar, isso é igual a isso, logo eu puxo o resto. Vai ficar sem dado nenhum. E você não consegue fazer um mapa com qualidade e um mapa certo, tá? Então, como a gente pode contornar isso? Desde já, a gente já poderia simplesmente utilizar uma outra coluna. Que outra coluna a gente pode usar, por exemplo? Nós temos aqui, então, a coluna Geocódigo. Geocódigo aqui, nessa tabela, como você pode ver, Abadia dos Dourados, 31.00.104. Abadia dos Dourados, 31.00.104. Beleza. Então, fica mais simples de acertar o código, né, que é um valor único, é numérico o valor, mas é um valor qualitativo. Tá? Ele é numérico, mas é só para indicar a diferenciação de um para o outro. Ele não é quantitativo, não é para a gente fazer cálculos com esses números, não. E aí a gente pode... número é mais difícil de errar, porque é um número específico, não é um nome com acento ou sem acento, entendeu? Então eu vou selecionar esse com esse, e aí a gente vai ter mais assertividade quando fizer a nossa união dos dados. Porém, eu quero ver, né? Vamos ver o que vai acontecer se a gente fizer pelos municípios também. Vamos deixar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Se vai ter algum município com nome diferente, se não tiver, vai trazer tudo certinho. Então, vou fechar as duas tabelas. E como a gente faz isso? A gente vem aqui no nosso limite município, propriedades, uniões. A gente vai nesse campo aqui, uniões, e clica aqui, mais uma nova união. Unir camadas. A nossa planilha. E qual que é o código, qual que é o campo dessa planilha? Qual que é a coluna da planilha que vai ser usada? A coluna código do município. Na verdade, não. Esqueci, né? Vamos lá. Nome do município. Campo-alvo. Qual que é o campo da tabela de atributos do seu arquivo vetorial? No caso, é o campo nome. Se você não está recordando isso aqui, vamos lá de novo, que é importante. No arquivo vetorial, a coluna que tenha o valor nome se chama nome, tá vendo? Na tabela, a coluna que tem o arquivo nome, o valor nome, é nome do município. Então, são essas duas colunas que eu tenho que selecionar lá. Então, vou voltar lá agora. Ficando claro isso, a gente volta, adiciona aqui. Então, nome do município da tabela do Excel com nome da tabela de atributos do vetor. Entendeu agora? Ele vai, beleza, eu vou procurar valores iguais, idênticos nesses dois campos. E aí eu vou trazer todo o resto.
Armazenar temporariamente a camada unida na memória virtual. Posso manter, posso desmarcar e fica a seu critério. Feito isso, eu dou OK. Aplico e dou OK. Vamos ver agora a tabela de atributos do nosso arquivo vetorial. Vamos lá. Veja só. Vieram com os dados, tá vendo aqui? A barra dos dourados veio com os dados da planilha. A partir da primeira coluna da planilha, a gente traz todos os dados. Olha, código, depois total da população 2000, tá vendo? Total de homens, tudo aquilo que está lá na planilha foi trazido aqui para dentro da nossa tabela do Shapefile agora. Inclusive aqui, total da população de 2010, que é essa última aqui. Eu não vou ficar expandindo ela toda, mas é ela mesmo. E aí você está vendo que uns nulls aqui estão aparecendo. Esses nulls são valores nulos por conta de todos os outros municípios do Brasil, entendeu? Porque eles não estão na tabela do nosso Excel, só os de Minas Gerais. Quando eu mando ordenar aqui, olha lá, ordenei, veio primeiro por Belo Horizonte, porque eu ordenei pelo valor, né? Eu posso ordenar novamente por nome, que aí vai aparecer todos os nulls lá. E onde que tiver um município de Minas Gerais, vai ter o valor. Então, vamos verificar aqui agora, ordenando por população, se a gente tem todos os 853, vamos lá, de 1, a gente sabe que começa com Belo Horizonte. Vamos arrastar todos até lá embaixo agora. Até 800. Já está nulo porque já passou. Beleza. Veio aqui, ó, até 898. O valor aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma outra coisa aqui. 853 são os números de municípios, certo? Talvez tenha alguma coisa aqui no meio, em termos de valores que apareceu ali, e a gente não está visualizando. Ó. Ou duplicado, triplicado, quadruplicado, como a gente está vendo aqui, ó. Santa Luzia, vários Santa Luzia, tá vendo? E olha aqui, 1, 2, 3, 4 valores. Isso pode ter acontecido com outros municípios também. São Francisco. Então, olha só, não sei exatamente o porquê que aconteceu isso. Então, o que a gente faz a princípio? Não vamos usar o valor nome, vamos fazer com a nossa coluna código. Só que isso aqui eu não vou fazer nesse momento novamente da mesma maneira, porque a gente está usando a base do Brasil. Isso aqui era só para poder mostrar a você como faz essa união. Porque a maneira correta de fazer tudo isso seria mais ou menos a seguinte. Antes de fazer essa união dos dados, o que a gente deve fazer? Isso aqui, ó. Selecionar os municípios de Minas Gerais e ter um vetor, um arquivo vetorial somente dos municípios de Minas Gerais. Então, eu posso usar, por exemplo, aqui, ó, essa ferramenta chamada Selecionar Feições por Valor. Inclusive, antes de fazer isso, eu vou remover aqui essa união que a gente acabou de fazer. Seleciono isso aqui e removo. Ok. Quando a gente abrir a tabela, não vai ter nada aqui, novamente. Só que eu vou selecionar os municípios. O que eu posso fazer? Olha que interessante, que é legal de fazer essa seleção mais rápida. Todos os municípios de Minas, eles começam com o código 31, igual aqui os de São Paulo, aqui são, acho que são os de São Paulo mesmo, são com 11, e os de Minas, vamos lá, 29, 31. A gente vira aqui, ó, 31, olha lá, Badia dos Dourados, que é o primeiro, 31, Abaeté, Abricampo, Caiaque, beleza. Então, eu posso selecionar todos os municípios que comecem com geocódigo com o valor 31. E eu seleciono todos os municípios de Minas Gerais de uma maneira muito fácil. Eu posso usar essa ferramenta chamada Selecionar Feições por Valor. Aqui, eu estando selecionado aqui o meu limite, eu seleciono o geocódigo, iniciar com 31, selecionar feições. Olha lá. 853 feições selecionadas, aqui estão elas selecionadas, e agora eu faço a exportação. Exportar, salvar, feições selecionadas, e aqui então eu vou salvar o shapefile, o nome do arquivo e o local de salvamento, minha pasta downloads, e vou colocar aqui moon, mgmoon, vou lá, mgmoon, salvar. Mantenha as informações, adicionar arquivo salvo ao mapa, ok. E agora eu posso remover
os demais municípios do Brasil. E fico só com Minas Gerais. Fácil, simples e rápido. Você já tem a base de Minas sem ter que ficar procurando só os municípios de Minas para fazer o download. E agora sim, abra a tabela de atributos. Temos aqui somente os municípios de Minas Gerais. Beleza? Com seus geocódigos, as mesmas colunas que a gente tinha na tabela antiga e os 853 municípios aqui. E agora, novamente, a gente vai fazer a união e ver o que vai acontecer. Só que dessa vez, já vamos fazer a união com a coluna geocódigo. Vamos lá. União, adicionar nova união. E usar as mesmas colunas. Nome do município com nome. Ok. Ok. Na verdade, falei que ia ser geocódigo, né? E fiz com o nome do município. Mas vamos lá. Vamos ver se vai dar algum outro erro. Deu os 853, porém deu null aqui, ó. Null. Deu null, né? Num. Deu null aqui, ó. Deu null em Brasópolis. Vamos ver se deu outro aqui, ó. Não veio os valores de população total. Vamos ver se tem algum outro. Olha lá, são 3. Brasópolis, Pingo d'Água e Olhos d'Água. A forma de escrita talvez. Vamos conferir na tabela do Excel. Brasópolis, Pingo d'Água e Olhos d'Água. Vamos ver como é que está Brasópolis aqui. Cadê? Brasópolis aqui está com S, lá está com Z. Pingo d'Água. PPP, MNP. Cadê você? Pingo d'Água aqui está com A maiúsculo. Eu acho que no outro está com A minúsculo, não é? Pingo d'Água. Vamos ver o Pingo d'Água aqui. A minúscula lá. Pingo d'Água A minúsculo. Pingo d'Água A maiúsculo. Olhos d'Água A minúsculo. E vamos ver se tem olhos d'água aqui. Olhos d'Água A maiúsculo também. Entendeu? O porquê que a gente não deve usar com o nome de município? Porque mesmo sendo o IBGE, que é o IBGE, tem diferenças entre as duas bases, entre base cartográfica e dados estatísticos. Então, tomar cuidado com isso. Dessa forma, o que a gente faz? Vai remover essa classificação que a gente fez. Vou fechar a tabela. Vamos remover essa aqui e refazê-la com o código do município. Seleciono, desfaço, adiciono novamente. E agora eu uso o código do município com geocódigo. São as colunas das duas tabelas. Ok. Ok. Veja só agora. Trouxe as informações, né? Inclusive o nome dos municípios dentro da planilha. Mas o que interessa para a gente é o total da população aqui. Vamos ver se é essa mesmo. Total da população de 2010. Vieram aqui com esses valores. Isso aqui dá para alterar ali na hora que você está fazendo a união. Tem como você alterar se você quer esse prefixo ou não, tá? Mas esse não é o foco. É só mostrar para você como se faz o processo. Olha só. Tá tudo aqui sem nenhum valor nulo quando a gente faz a alteração. Então agora ficou tudo certo. A planilha está unida certinho. A nossa tabela do arquivo vetorial. E aí, se você quiser, né, você pode fazer uma exclusão de colunas. Aí, para isso, você precisa entrar no modo de edição. Você faz uma exclusão de colunas aqui, por exemplo. Ó. Vamos lá. Vou excluir ano de referência, ID do produto, ID do elemento. Vou excluir... Deixa eu ver qual é o nome do município. Depois eu vejo qual é o nome do município, mas vamos supor, vou excluir esses aí a princípio. Posso dar OK aqui. Salvar. Já ficou um pouco mais limpo, mas a gente pode tirar outros depois, se eu quiser. A gente tinha visto lá, Brasópolis. Eu não sei se Brasópolis é com S ou com Z. Mas, vamos identificar Brasópolis aqui de novo. Brasópolis com Z. E aqui com S, tá vendo? Isso aqui é a tabela lá do Excel. Vamos verificar, né, gente? Você vai que tem alguém de Brasópolis aí. Brasópolis. Vamos jogar aqui no Google. O que vai sair? Prefeitura Brasópolis com Z. Então, vamos lá no QGIS. Vamos ver a tabela de novo.
Brasópolis com Z. Então, essa coluna nome vai e a outra vai ser excluída. Mas para ela ser excluída, a gente tem que salvar primeiro. A gente já tem as informações unidas, certo? Então, a gente tem que fazer a exportação dessa tabela agora. Salvar feições como. Nome do arquivo. mgmun. E vou colocar aqui, ó, mgmun pop, que tem o valor de população. Manda salvar. Adiciona no mapa, beleza. Remova esse aqui agora. Agora, essa informação aqui não tem união nenhuma nela. Esse arquivo vetorial aqui não tem nenhuma união nele. Porém, como eu já exportei, a nossa tabela de atributos tem as informações de população. Tudo bem que veio aqui agora com a casa decimal, mas sem problema isso. O valor de população está correto ali e a gente pode utilizar. Só uma única coisa que a gente tem que tomar cuidado, olha só, quando a gente faz a exportação, as colunas elas são alteradas de nome. Então você tem que saber exatamente o que é o que. Eu sei que a população de 2010 está nessa última coluna, que é a POP-MUN 6, beleza? Então, a partir disso, eu posso editar agora essa tabela e remover as colunas que eu não preciso. Nome, geometria, nome abreve, geometria, o geocódigo a gente deixa. POP-MUN MG, que é o nome do município aqui, não vou querer. E nem os outros valores. Só vou ficar com a população de 2010. Olha aí, fica muito mais simples. Salvo, finaliza a edição. População dos municípios de 2010, tá? E aí, posso fechar. Posso excluir essa aqui que eu não vou usar mais, que é a planilha do Excel. E a partir desse momento a gente pode fazer a classificação dos nossos dados, classificação dos dados quantitativos, usando justamente o valor que está na nossa tabela de atributos. Aí a gente vem aqui agora, vamos lá em simbologia, símbolo simples a gente muda para graduado, dados quantitativos a gente sempre usa aqui. E a coluna, ele sempre vai procurar uma coluna com dados numéricos, que no caso é a POP-MUN 6, que é a população de 2010 referente ao Excel. Selecionei, e aí a gente tem vários métodos, né? A gente pode dividir por quartil, por quebra natural, desvio padrão. Uma coisa para te pontuar, existem vários métodos de divisão de classe. Se você tiver um trabalho técnico, um trabalho de alta necessidade de precisão, que a informação seja muito precisa, e que você tenha que fazer uma coisa que seja atrelada a um método, você tem que estudar outros métodos de divisão de classe. Eu posso citar alguns para você. Quebras naturais, essas aqui que já estão aqui, obviamente. Método da raiz quadrada, divisão de classes de Sturges, você pode olhar esses métodos. Aqui nós vamos usar quebra natural, padrão, e agora também eu vou colocar aqui 7 classes temáticas, tá? Para a gente verificar como vai ficar o nosso trabalho. A rampa de cores, vou colocar de um azul para um vermelho, vamos ver. Inverter, o azul para o mais baixo e o vermelho para o mais elevado. Vamos ver aqui como fica. Não gostei. Então a gente vai trocar aqui agora de verde para vermelho. Beleza. Aplica. Por exemplo, se a gente fosse usar somente esse método, talvez não seja um método tão interessante, porque ele deixa, sei lá, muita informação que a gente poderia utilizar numa classe só, de uma maneira diferente. Então, os métodos de divisões de classe vão trazer uma melhor visualização dos seus dados, mas a visualização necessária é de acordo com a sua demanda, com a necessidade de explanação da informação que você precisa ter, entendeu? Por exemplo, se eu quero saber quais são os municípios abaixo e acima de 500 mil habitantes, eu só preciso de 2 classes. Mas se eu quero ter uma noção de um agrupamento, da homogeneidade, de grupos dentro de um mesmo estado, de identificar padrões das regiões, padrões populacionais em áreas específicas, aí a gente tem que trabalhar com outros métodos, outras quantidades de classes e inclusive métodos também. Os métodos eles vão nos estabelecer quantas classes a gente trabalha e qual que é a quebra de cada classe. Ou seja, se eu colocasse aqui, por exemplo, de 815 a 10 mil, menos municípios estariam com a cor verde escura. Entendeu? Então, isso que o método de divisão de classes faz e para isso que ele é importante. Nesse caso, vamos ver aqui, visualmente usando as quebras naturais, 7 classes talvez ficou muito. Vamos ver com 5. Já fica mais homogêneo, vai depender da sua análise. Qual que é a importância dela, qual que é a necessidade que você tem. Mas a gente já vê aqui alguns polos, né? Vou colocar aqui 6, vamos ver. Olha aí, já começa a dificultar a identificar polos.
mas vamos por 4. Fica mais fácil ainda, olha só. Então aqui com 4 a gente vê Belo Horizonte, os municípios limítrofes que têm valores de população mais elevados. Aqui a gente tem Contagem, Betim e Ribeirão das Neves, os municípios mais populosos próximos a Belo Horizonte. Aqui a gente tem, salvo engano, Juiz de Fora. Aqui a gente tem Uberlândia e Uberaba. Aqui, salvo engano, é o Ipatinga e Governador Valadares. Não, aqui é Governador Valadares. Vamos conferir. Como esse eu não tenho certeza, vou pegar o ID de informação aqui. Governador Valadares, isso mesmo. Pegamos Governador Valadares. Aqui em cima, ao norte, nós temos Montes Claros. Aqui João Pinheiro, Unaí, já são municípios menos populosos, mas cada município vai exercer certa centralidade. Por exemplo, com essas 4 classes, foi bacana, a gente conseguiu identificar alguns pequenos polos aqui. Se eu tivesse aqui com 7, vamos lá, 7 classes, que era o início que eu tinha colocado, fica um pouquinho mais complexo, mas ainda assim a gente consegue ver, porque a gente começa a criar novos, olha. Aqui a gente começa a achar Divinópolis, 7 Lagoas, aqui, salvo engano, agora sim, já é Ipatinga, peraí. Aqui é Ipatinga, tá vendo? A gente consegue ver outros novos municípios. Então vai depender muito da sua finalidade de trabalho e você entender justamente esses métodos de divisão de classes para fazer o seu mapa, o que se atende melhor para a sua finalidade, beleza? Bom, aqui a gente não vai chegar no mapa temático em si, mas é justamente o objetivo desse vídeo, mostrar para você como a gente baixa os dados, que tipo de informação a gente precisa, quais são os detalhes que a gente precisa se atentar para poder unir uma tabela externa a um arquivo vetorial e dessa maneira a gente conseguir fazer a classificação de dados. Isso aqui serve para qualquer dado quantitativo, é o mesmo processo. Se você não tiver coluna geocódigo, porque geocódigo é relacionado aos municípios, né, que o IBGE colocou um código para cada um, você pode criar um código, um identificador para cada um nas 2 tabelas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tanto numa tabela quanto na outra. Faz a união e vai puxar os dados do seu Excel, sempre dessa maneira, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, se teve qualquer dúvida, coisas que você gostou, insights, sacadas que você teve, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, porque é importante para a gente levar esse conhecimento a mais pessoas e só assim a gente se motiva a continuar levando esses conhecimentos para vocês. Deixe seu comentário aqui dizendo que gostou e a gente espera você no próximo vídeo. Se tiver alguma sugestão, é só mandar também. Abraço, até lá!